Chegou o áudio aí para vocês? Só vou esperar confirmarem, a galera confirmar e aí a gente já manda pau no nosso conteúdo. Ah, beleza, voltou o áudio. É isso aí. Que bom. Então, a gente vai falar hoje sobre a organização dos estudos, né? Porque é tão importante quanto a aplicação do que a gente aprende, a nossa teoria, a nossa prática. Então, o nosso planejamento semanal, o nosso planejamento diário é o que vai fazer, de fato, você ter resultado. O baixista ter resultado, o baterista ter resultado, qualquer pessoa, o advogado ter resultado. Então isso serve para qualquer área, né? Seja independentemente de ser músico ou não. Então, eu separei aqui alguns pontos muito importantes para a gente organizar o nosso estudo, né? Então, eu acho que o nosso começo é a gente estabelecer, de fato, metas de estudo. Isso começa com a gente parar de querer cortar, né, muitos caminhos, né, pegar atalhos. Um conhecimento, um estudo superficial vai fazer com que você também tenha uma técnica superficial. Você vai dominar somente aquele primeiro nível, né? Então, se você não aplica realmente um conhecimento profundo na teoria de harmonia, por exemplo, o teu conhecimento ele vai ser muito superficial. O que é que você precisa, todo baixista precisa fazer, né? Dedicar um tempo e fracionar esse tempo de acordo com as suas maiores limitações, as suas maiores dificuldades, que elas podem ser harmonia, elas podem ser técnica, elas podem ser leitura. Então, o que é que você vai fazer? Se você pode estudar 1 hora por dia, estabeleça de fato todos os dias, nem que você tenha que fracionar também esse tempo de estudo entre manhã e tarde, tarde e noite, mas que você consiga de fato atender e cumprir a meta, né? A meta de estudos. Se você programou que vai ser 1 hora, estude 1 hora. E defina 10 minutos, 15 minutos para uma coisa. Por exemplo, 15 minutos de leitura. Se você consegue treinar 1 hora, defina lá. 15 minutos vai ser leitura. Ah, 10 minutos vai ser teoria, 15 minutos vai ser teoria, 20 minutos vai ser prática, vai ser técnica. E você cumprir de fato aquela agenda, você trabalhar com uma agenda, você se organizar e cumprir efetivamente todos os dias. E o mais importante, não é simplesmente você estudar todos os dias, você pegar o instrumento todos os dias e seguir essa técnica. É você preparar, organizar o conteúdo que você vai estudar, de fato, né? Não somente pegar o baixo e passar um tempo ali tocando. Então você vai escalando, vai pulando de um assunto para o outro. Então, hoje muitas pessoas falam de TDAH, né? Eu não consigo ter uma boa sequência porque eu tenho TDAH, eu esqueço do conteúdo, então eu acabo não organizando. Então, assim, são questões que você pode, inclusive, escrever, escrever o que você precisa corrigir, o que você precisa melhorar, e dentro desses assuntos, desses tópicos que você já separou previamente, eu acho bacana você colocar um dia antes, né? Porque a tua organização, a tua memorização, né, vai ser muito
melhor, né? A tua evolução vai ser muito melhor, muito mais organizada a tua evolução. Então você não vai ficar repetindo, né, os mesmos assuntos, os mesmos treinos. Então você vai criar um cronograma realmente eficiente, né? E assim, o que nos faz ter motivação para tocar, para treinar todos os dias é resultado, né? Uma vez que você consegue tocar, seguir um cronograma, seguir uma organização, você vai perceber que em poucos dias você vai ter evolução, você vai estar tocando melhor, você vai estar com uma técnica mais apurada, uma técnica mais corrigida. Isso vai te render excelentes frutos, né? Você vai evoluir de fato muito mais rápido, até mais do que se você passasse horas estudando uma vez só, né? Você pega, estuda na segunda-feira, aí na terça-feira você já perdeu a motivação, aí estuda na terça, aí não estuda na quarta, não estuda na quinta, volta na sexta, aí precisa tirar um repertório porque vai tocar na sexta-feira, vai tocar no sábado, vai tocar no domingo. Então o estudo ele já não é focado, ele é fragmentado. O que acontece quando as ideias estão fragmentadas? A gente se perde nessa organização, se perde no planejamento. O que eu estou falando aqui, gente, é tão importante ou mais importante do que o fato da gente pegar o instrumento e estudar, porque isso aqui precisa vir antes. Essa pré-programação, essa programação, a gente precisa fazer antes de estar com o instrumento na mão. É o que vai fazer com que o nosso tempo ali dedicado aos estudos, ele venha valer de fato a pena. E vocês já costumam estudar dessa forma? Ou vocês pegam o instrumento e saem tocando? Vão vendo bastante conteúdo? Porque isso é uma outra questão, né, que pega muita gente. Né? Como nós temos muitas informações diferentes na internet, muitos métodos de ensino diferentes. Então a pessoa pega um tipo de vídeo, uma pessoa que está ensinando a técnica X. Então ele vê um outro vídeo, né? O algoritmo ali já mostra outro vídeo que a pessoa está mostrando a mesma a mesma execução, né? O mesmo procedimento, só que com uma técnica um pouco diferente, com um ajuste um pouco diferente, às vezes da mão direita, às vezes da mão esquerda. Isso vai confundindo a cabeça de quem está pesquisando, penhorando ali, que está caçando conhecimento na internet. E dá muito medo quando você não tem uma ideia de para onde ir, né? Por isso que é bom, é essencial você ter tutores, pessoas que você de fato confie numa metodologia para que você consiga seguir. Então eu falei aqui sobre o tempo que a gente vai organizar os estudos. Se você conseguir estudar efetivamente 30 minutos por dia, é muito melhor do que você pegar um dia e estudar 3, 4 horas, né? Especialmente se você tiver um tempo dedicado, né? Já ouviram falar isso? O tempo dedicado é você estar presente naquele conteúdo, é você estar presente naquele momento. Se eu vou treinar técnica, cara, é técnica, é um exercício técnico. Tenha sempre um tempo para trabalhar as escalas, sempre, independentemente do seu nível. Exemplo, eu tenho alunos da mentoria, das aulas, né, particulares, que teoricamente eles já conheceriam muito sobre as escalas, já viram em outros cursos, né, já estudaram antes. E quando eu peço para a gente fazer as escalas junto aqui,
eu vejo que existe uma dificuldade, eu vejo que aquilo não foi resolvido. Agora, por que não foi resolvido? Porque não é o simples fato de conhecer a escala. Por exemplo, uma escala simples, Dó maior. Aí eu peço, gente, vocês sabem fazer escala de Dó maior? Claro, claro que a gente sabe. É uma escala, né, simples. A gente basicamente começou com essas escalas: Ré maior, Mi maior, Fá, as escalas menores. Então, assim, por mais que o nome seja simples, por mais que a gente já tenha cansado de ouvir, uma outra coisa é a forma como a gente executa no braço do instrumento, né? Se você faz de uma forma, de fato, com mapeamento correto, né? Com a digitação correta, tanto descendo quanto subindo novamente. Então, é muito importante organizar isso no seu tempo de estudo, no seu planejamento diário de estudo, né? Quando você tem um planejamento, você consegue definir, por exemplo, a segunda-feira eu posso dedicar um pouco mais à teoria. Terça-feira eu vou colocar um tempo maior para o estudo de escalas, para o mapeamento. Como é que você consegue ter, de fato, agilidade, né? Agilidade, facilidades técnicas para conseguir improvisar rápido, por exemplo. É inevitável que você tenha que trabalhar muito bem as escalas. Por mais que você já conheça, por mais que você já tenha tocado. Uma coisa é conhecer, outra coisa é tocar de forma limpa, né? Deixa eu hidratar mais um pouquinho aqui minha voz. E bora bater nesse papo, caso quem estiver aqui online, eu já consigo tirar as dúvidas também, né? Esse é o ponto maravilhoso da gente fazer as lives. A gente consegue já sanar o maior número de dúvidas em tempo integral. Então eu vou continuando aqui com umas coisas que eu separei. Falei das dicas para você manter o foco, né? E a tua motivação nos estudos. A motivação é quanto mais progresso você tem, mais motivação você vai ter, né? Então é basicamente isso. Além disso, eu separei aqui também. É muito bom que você use e aproveite recursos de aplicativos, por exemplo, para maximizar os teus estudos, os efeitos dos seus estudos, né? Como, por exemplo, eu não tô ganhando para fazer propaganda, mas existem aplicativos que você consegue seguir a cifra, ele toca a cifra, tem acompanhamento, você pode escolher, inclusive, os instrumentos que vão tocar aquela cifra, você pode escrever a cifra, existe uma comunidade também ali de músicos que eles colocam as partes deles também, as cifras que cada um já escreveu. Então tem inúmeras cifras de bibliotecas, inclusive, de jazz. Então você consegue achar por estilo, como por exemplo, você consegue achar as playlists de jazz, playlists de rock, de pop, né? De R&B, de fusion. Então você consegue baixar playlists com inúmeras músicas assim. Isso facilita muito. O nome desse aplicativo é o iReal, né? iReal, né? O iReal, iReal. É um aplicativo muito legal que facilita bastante, especialmente pelo fato de quem precisa de um loop, quem quer um loop ali para tocar junto, para improvisar. Então tem uma batera bacana, tem uns ritmos que você pode escolher. Se você escrever, você pode mudar e tem as formas de compasso, cara, tem muitos estilos musicais que você programa e pode colocar para tocar quantas vezes forem necessárias, até para praticar groove, praticar improviso, né, as melodias dos temas. Então, se você tem uma base, você consegue focar
ou no acompanhamento do baixo. Aí, no caso, você vai mutar lá, né, o contrabaixo e você vai tocar ali o groove da música. Se você quer fazer a melodia, você mantém o baixo ali rolando e você toca o tema, né? Em seguida, você começa a improvisar. O conceito é você usar, de fato, harmonias mais simples para você começar, especialmente se estamos falando de improviso, né? Se é sobre improviso, comece com harmonias mais simples e foque em motivos que também sejam simples, que sejam com poucas notas. Então, esse é um excelente recurso, né? Esse aplicativo chamado iReal. Mas eu creio que o primeiro deles, uma coisa que é essencial para todo músico, né, é você usar clique para estudar. Mesmo que seja que você vai estudar somente as escalas ali, né? Você está trabalhando as escalas, toque no tempo, toque no andamento que você definiu, né? Toque seguro, até esse tempo ele ficar internalizado para você poder de fato jogar com o tempo, né? Usar pausas, usar motivos rítmicos, aproveitar a pausa e intencionalmente construir ideias, explorando ritmo, explorando pausa e tocar sempre cravando, né? Inicialmente você vai estar escutando bastante o clique, você vai estar tocando e o clique ele vai estar ali, pesado, né? Às vezes você vai estar saindo um pouco, porque você está começando a se adaptar àquela nova realidade. Mas depois você acostuma. E quanto melhor você fica, menos você escuta o clique, porque você vai estar tocando cravado. Então você começa a baixar o volume também. Então vai tocando mais à vontade, tocando mais solto. Isso vai facilitar demais a sua vida para você tocar com banda, né? Então, nós precisamos organizar, né, o nosso conhecimento, né, os nossos temas, aquilo que a gente precisa de fato limpar, né, diariamente e semanalmente e seguir, digamos que uma rotina, uma espécie de uma rotina de estudos, né? De fato é uma rotina de estudos, onde você vai respeitar o tempo de estudo e a quantidade de tempo que você vai estar trabalhando em cada área, né? Vai respeitar a parte que você vai dedicar ali à teoria. Eu não vou falar necessariamente a minutagem, né, para cada um, porque isso depende muito do tempo que você consegue estudar. Tem gente aqui que vai conseguir estudar 1 hora, tem gente que vai conseguir estudar 2 horas, tem gente que vai conseguir estudar somente meia hora, 40 minutos por dia. Então, é muito difícil eu dar uma estimativa aqui do tempo, né? O tempo de um vai ser o mesmo tempo do outro. Eu não posso colocar dessa forma. Mas o que eu posso colocar aqui é você pensar em porcentagens, né? Por exemplo, 25% do seu tempo você vai estar tocando com foco em técnica. 20% do seu tempo, 15%, você vai estar treinando a sua leitura. Pegue uma música ali a cada 2 dias e estude, né? E tente compreender, fazer aquela leitura de fato, a leitura melódica, não somente a leitura das cifras, né? A leitura de harmonia. É importante você conhecer e desenvolver a sua leitura. Isso vai te dar. Esse de fato é o atalho que as pessoas tanto buscam, né? Isso é o que de fato vai resolver a sua vida, é você conseguir fazer um show com pouquíssimos, um baita show, né, organizado, com muita gente, ou com pouca gente, mas que seja um arranjo mais complexo, e você consegue pegar isso em tempo recorde. Então, quanto mais você se prepara, né, prepara ali a tua leitura, você aprimora a tua leitura, melhor
vai ser a tua forma de conseguir dar conta de diversos trabalhos, né? Então, você, além de resolver mais rápido, você consegue tocar mais, você consegue fazer muito mais trabalhos, fora que as pessoas vão contar sempre com você. Por quê? Ninguém quer perder tempo. Ninguém quer perder tempo. Ninguém quer ficar gastando horas com estúdio, com músico, pagando ensaio e para os músicos ficarem ali com dificuldades, né? Sem conseguir tocar, aqueles ensaios demorados de 4 horas, de 5 horas e muitos ensaios, e a gente sabe que nada disso é barato, especialmente, né, com a renda do brasileiro, o cachê do músico brasileiro. Então a gente sabe que tempo é dinheiro. Então, quando a gente tem essa organização, a gente chega muito mais pronto, tanto nos ensaios quanto, né, nos shows, nos plays que vocês forem fazer. Então, organizar isso é imprescindível. De fato, é o pulo do gato. É a gente separar, dedicar esse tempo para fazer essa pré-produção nossa, essa organização nossa vai nos fazer ganhar muito mais tempo, consequentemente vai fazer também ganhar muito mais dinheiro, porque se você consegue trabalhar em projetos maiores, em projetos mais organizados, né, mais organizados, projetos melhores, então assim, você vai escalando e não tem, de fato, um atalho que ele seja sustentável, né? Pega aqui esse macete e você não precisa estudar muito, porque esse é, de fato, o pulo do gato que você não vai precisar passar por tudo que as pessoas das décadas anteriores tiveram que passar. A verdade é que a gente tem muita gente preocupada com aquela parte superficial, né? É resolver a gig, né? As pessoas estão mais preocupadas em resolver o play do que realmente estarem preparadas para irem além daquele play, né? Além daquele show, né? Então, se preparar para isso é você chamar esse tipo de situação, né? Quando você pensa em trabalhos grandes e projetos grandes e você se prepara para aquilo, você está chamando aquilo, você está atraindo esse tipo de situação na sua vida. Então é inviável, né? Eu jamais poderia colocar aqui para vocês que estudando pouquíssimo, estude apenas 5 minutos por dia. Com meia hora por semana, com 1 hora por semana, você vai tocar, vai ter as técnicas incríveis, vai tocar isso, vai tocar aquilo. Você vai evoluir em um mês o que você não evoluiu em 10 anos. Sem estudo, isso é impossível. Agora, melhor do que o simples fato de você estudar bastante, né, de você estudar todos os dias, é de fato separar, organizar, né, ter metas, objetivos de estudo. O que você quer melhorar naquela semana, naquele mês, naquele trimestre? O que você quer melhorar? Você quer ir do ponto a qual ponto? Será que você tem essa consciência? Será que você pensa nisso? Deixa eu hidratar novamente a minha voz aqui. Minha garganta. Então, assim, é essencial, né? Esse é, de fato, o verdadeiro pulo do gato. É o estudo focado, é o estudo presente, é o estudo concentrado. Quando a gente realmente está inteirado sobre um assunto, quando a gente valoriza aquela ferramenta e coloca objetivos claros para realizar. Então, aqui nas lives, toda semana eu trago uma técnica, um modo para a gente explorar musicalmente, né? Escalas, técnicas
para groove, técnicas para improviso. Então, estou sempre trazendo esse tipo de conteúdo fora os conteúdos que eu posto também no meu canal, que são sempre no conceito mais teórico, conceito teórico e prático de aula mesmo. Então, se baseando especialmente nesses conteúdos que eu estou passando, você já consegue ter muita ideia do que fazer, muita ideia do que aplicar, quando aplicar. Agora, é só organizar, né? É parar de pegar 1 milhão de informações ao mesmo tempo, né? Ver muita gente diferente ao mesmo tempo, cada uma toca de uma forma diferente, né? Cada uma tem um jeito diferente de posicionar. Olha, por exemplo, a mão direita, né? Uns tocam apoiando o polegar na corda, outros abafam. Então, assim, escolham um método, né? Escolham um tutor, alguém que vocês confiam ali, que esteja passando um conhecimento ali para vocês. E sigam e planejem os estudos diários, os estudos semanais. Coloquem objetivos, metas claras para que realmente você consiga entender. Será que eu consegui evoluir nessas 2 semanas? Será que eu consegui evoluir nesse primeiro mês? Será que eu consegui evoluir aquilo que eu imaginei no começo desses estudos? Você colocar lá plano para 2 meses, para 3 meses. Olha, eu quero estar com a técnica mais apurada. Eu quero melhorar o meu clique interno, o meu, né, andamento interno. Eu quero melhorar o meu conhecimento de harmonia. Eu quero melhorar a minha leitura, né? Eu quero melhorar o meu improviso. Então você vai colocar as metas. As metas é o nosso todo, o nosso macro, né? Os nossos objetivos, nossos grandes objetivos. E a gente vai separar isso por itens, por tópicos, e a gente vai traçar um plano para chegar nesse objetivo, tá bom? Então, esse é de fato o pulo do gato que eu gostaria que vocês se atentassem, organizem a rotina de vocês, a rotina de estudo de vocês e acompanhem o nosso conteúdo. Quem não é inscrito, quem estiver vendo esse vídeo vai aparecer para muitas pessoas que muitas vezes não são inscritas no canal. Então, ajude o nosso canal. É um conteúdo que a gente passa, que eu passo aqui de forma gratuita. Então, o que me ajuda, de fato, a manter e que isso apareça para mais pessoas é, de fato, o seu like, né? Então, se você curtiu esse conteúdo, já deixa o seu joinha, né? Não custa nada para fazer isso. Para fazer essa live custa tempo, custa organização, tem que pensar em conteúdo e tem que, de fato, estar preocupado em passar esse conhecimento, estar preocupado com o público. Então, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, porque toda semana que eu estiver entrando aqui nas lives, você pode participar, inclusive ao vivo, e eu já vou tirar as dúvidas de cada um ao vivo, o que é muito mais legal. A gente consegue bater um papo aqui e vai ser muito bom, tá bom? Então, eu aguardo vocês na próxima semana, toda semana, às 19h59, nós temos o nosso encontro marcado, que é o nosso Papo de Baixista. Um grande beijo, vejo vocês na próxima terça-feira. Até breve!